bastante conteúdo, né, de webinar que a gente faz todo mês, sempre às terças-feiras. A gente tem uma das últimas metade, né, cada dia muda, né, mas uma das últimas terças-feiras do mês que a gente tem o webinar. E hoje a gente vai ter o prazer aí, né, de conversar um pouquinho sobre a questão do alinhando a gestão da inovação à governança das organizações. Nós vamos ter dois debatedores, né, a Josiane e o Antonioni. Ambos têm bastante experiência assim, dentro dessa área, e nós dividimos o webinar em três partes, na verdade. A primeira parte, a gente pede para um dos palestrantes apresentar, né, o conteúdo, daí seguido pelo outro, cada um normalmente tem 20 minutos, em torno de 20 minutos, e depois a gente abre para perguntas. Tá? Então, vocês aproveitem aí, né, coloquem no chat já as perguntas que vocês vão tendo, que daí no final eu acabo coletando essas perguntas e vou fazendo, tá? Se vocês preferirem, também podem abrir, depois que a gente iniciar, né, essa terceira parte, vocês podem abrir e fazer as perguntas que vocês acharem também conveniente, mas daí vocês vão pedindo, né, levantando a mãozinha, e eu vou fazendo a gestão aqui, né, dessa dinâmica, tá? De perguntas e respostas. Então, nós vamos iniciar pela Josiane, né? A doutora Josiane Porto. Ela é professora e pesquisadora da Escola Politécnica e é gerente de produtos e de projetos estratégicos da Unicino. A Josi, a gente conhece ela faz bastante tempo, né? Somos amigas. Ela é doutora e mestre de administração, é especialista em melhoria de processos de software, é bacharel em ciência da computação, ela tem bastante experiência, né? 13 anos aí no mercado de TI, em projetos de software, de inovação, de qualidade. A Josiane também é implementadora MPS, consultora da CICTES RS e da equipe técnica do MGPDI. Ela é docente da Unicinos há mais de 15 anos, com atuação nas escolas politécnicas e de gestão e negócio. Também ela tem o cargo, né, de gerente de produtos e de projetos estratégicos na direção de pesquisa, pós-graduação e inovação. É pesquisadora no PPG, Engenharia de Produção e Sistemas, integrante do grupo de pesquisa, grupo de estudos, Engenharia de Produção e do Centro de Observação Direito, Sociedade e Tecnologia. Então, Josi, é um prazer tê-la aqui conosco, né? A gente só tem uma questão que a gente pede que todo mundo fique com a câmera fechada, porque a gente, só o palestrante, né, quem está com a palavra, que vai abrir a câmera, para vocês conseguirem acompanhar bem. Então, vocês vão estar, assim, ouvindo a Josi, que ela tem bastante experiência, como eu acabei de falar, né? Então, Josi, é todo seu agora, esse webinar, tá bom? Tá joia. Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente ao convite do Quival, da Cris, da SoftSul, Antonioni. É um privilégio, uma satisfação estar com vocês, falar sobre essa temática, né, de governança, de gestão da inovação e como esses temas, né, podem se relacionar. Então, vou trazer um pouquinho de teórico, né, um olhar teórico, mas também aplicado, aí, considerando essa minha experiência tanto no mercado de TI quanto no mercado educacional. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui. Vou pedir para vocês me confirmarem se ela está aparecendo para vocês também. Tá perfeita, Jô. Tá aparecendo. Tá aparecendo? Então, ok. Vamos lá. Aqui, então, eu vou iniciar, né, trazendo para vocês essa relação, primeiramente, entre a governança corporativa e a governança de TI ou as demais governanças aí que a gente pode ter, dependendo da estrutura, né, de uma organização. Então, acho que esse esquema aqui nos ajuda a ilustrar, né, de onde nascem os projetos, os programas de pesquisa, desenvolvimento, de onde nasce a inovação tecnológica. É claro que nem todos contextos educacionais ou organizacionais
vão ter bem claramente a estratégia definida formalmente, né, num planejamento estratégico, num plano de negócios. Mas, de certa forma, deve haver algo informal nessa organização, né? Desde uma startup, uma pequena, uma micro, até uma grande corporação. E as estratégias, né, normalmente nascem de informações de inteligência competitiva, olhando tanto o ambiente interno quanto o externo, onde aquela corporação está inserida, né? E a partir dessas informações de inteligência, essas informações estratégicas, né, se define qual vai ser a estratégia corporativa da organização e qual o posicionamento estratégico que aquela organização vai adotar. Então, a gente tem várias técnicas, métodos que a gente pode utilizar para fazer isso acontecer na prática, né? Mas devo dizer para vocês que eu já trabalhei desde de um processo bem definido, com uma estrutura bem definida, com setores e áreas fornecendo essas informações e apoiando a governança, até essas informações registradas e definidas numa planilha Excel, né? Acho que o mais importante é a clareza estratégica que você consegue dar para a organização como um todo, né? Desde o nível mais alto de governança corporativa da realidade daquela organização até lá na ponta, né? Até o time de segurança, o time de atendimento ao cliente, se todos têm clareza em relação quais são essas estratégias em nível macro da organização, onde ela quer chegar em curto, médio, longo prazo, né? Isso ajuda a direcionar os esforços, a direcionar as ações, as tomadas de decisão, de modo que todos corram, né? Ou batalhem aí na mesma direção, até porque essa estratégia ela não vai se operacionalizar sozinha, né? Vai haver desdobramentos, possivelmente aí num plano estratégico que vai ser desdobrado, refinado em planos, em subplanos, né? Que de certa forma contribuem e influenciam com resultados para o alcance dessa estratégia, né? E aí aqui nos planos funcionais, a gente tem desde o plano, né, o programa de pesquisa e desenvolvimento e inovação, até os planos de marketing, planos de desenvolvimento de novos produtos, plano de vendas, plano de TI e os demais planos funcionais que a organização vai ter. Então, em linhas gerais e numa visão macro, é isso que a gente tem da literatura aí para nos apoiar em relação ao processo de planejamento estratégico de qualquer empresa. O que acontece é isso ter mais planos ou menos planos, ter uma maior ou uma menor estrutura. E é claro que aqui a gente tem que entender, né, onde essa organização quer chegar em curto, médio e longo prazo, qual é a estrutura necessária para que isso se alcance dentro dos prazos e objetivos que foram definidos. E esses planos devem, de certa forma, estar alinhados, né? Precisa ter um alinhamento estratégico. Então, o time de TI deve saber por que tem aquele projeto lá naquela área, para que ele vai ser útil, para qual objetivo ou para qual estratégia ele está contribuindo. Da mesma forma, o planejamento de marketing, né? O que vai ser comunicado, os investimentos que vão ser feitos em quais produtos, em quais serviços, né? Na marca, na instituição, no plano de comunicação dessa estratégia, como que isso vai ser desdobrado em ondas, né? E pesquisa e desenvolvimento, né?
é aqui que também nascem as ideias que muito provavelmente podem se tornar posteriormente um novo produto ou um atributo de um novo produto, ou aqui é onde acontece o laboratório, né, onde se faz pesquisa, onde se desenvolve conceitos, provas de conceitos, se erra, se acerta, e é algo que pode vir com investimentos próprios daquela organização ou captados, né? Então, a área de PDI, ela pode ter desenvolvimento de competências e capacidades, né, que permitam, inclusive, que ela consiga captar recursos, né? E aí eu vou olhar para a minha experiência, eu tinha uma organização que eu trabalhava, isso deve ter sido 2008, por aí, em que a gente conseguiu captar recursos FINEP dentro de uma organização pequena, se a gente for olhar aí pela classificação de porte, né? Mas dentro dessa organização pequena, ainda dentro de uma unidade de negócio que tinha 12 pessoas no time. Essas 12 pessoas no time conseguiram escrever um projeto que captou recursos FINEP por meio de subvenção econômica, e a gente teve uma pequena contrapartida que cabia aí dentro, né, da perspectiva econômica financeira dessa organização, e nasceu ali um projeto, né, com recursos externos, em que a gente demonstrou progresso tanto técnico quanto financeiro, e que permitiu que aquilo virasse, né, um produto do catálogo dessa organização a ser comercializado futuramente, né? Então, vejam como não, e foi um recurso considerável, né, para o porte da organização. E o que isso se deu, né? Se deu com um investimento ali aproximadamente de 3 pessoas, né? Um que conhecia muito as dores do contexto, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto aqui, a gente se apaixonar pelas dores, pelos problemas e não pela solução. A solução, ela deve vir na sequência, a gente entender bem o contexto, entender bem o problema. Disputamos esses recursos com vários outros projetos, várias outras organizações, e um projeto praticamente escrito por 2 pessoas, né? Claro que teve toda a experiência, né, o conhecimento, que permitiu com que a gente tivesse subsídios aí para a escrita desse recurso, né, desse projeto para captar esse recurso, e isso veio a ser operacionalizado aí na sequência, né. O que é importante a gente considerar aqui quando a gente olha, né, esse relacionamento entre a governança corporativa e provavelmente aqui, claro, trazendo para a minha área, a governança de TI, né. Isso vai trazer a direção, né, que vai ser tomada, e o que a gente vai priorizar, né? Porque os recursos são escassos em quaisquer organizações, até nas maiores eles são escassos, né? E essa operação e o desenvolvimento desses planos, né, que às vezes são planos estratégicos, né? A gente tem que pensar assim, o que é operação e o que é estratégico. A operação é o dia a dia ali, a atividade, o processo, aquilo que é repetitivo, né? E a gente vai ter aquilo que é o que dá, aumenta, né, e eleva o grau de competitividade daquela organização, permite com que ela sobreviva anos e anos no mercado, porque principalmente se você vai desenvolver produtos, né, se você comercializa produtos, independentemente se é na TI, se é em qualquer outro contexto corporativo, a gente tem que periodicamente
manter atrativo esse produto, né? Seja por atributos inovadores que nós vamos incorporar, e aí pesquisa, desenvolvimento e inovação permite que a gente consiga incorporar isso em produtos já existentes e desenvolva, por exemplo, funcionalidades ou recursos que talvez ninguém tenha ainda no mercado, num produto já existente, ou eu posso trazer aí um novo produto, uma nova receita, né? Experimentar outros negócios que até então eu não atuava e, de repente, ao longo do tempo, porque a gente espera que uma inovação ela gere nota fiscal, né? Existem vários conceitos aí de inovação que a gente pode utilizar como base, mas uma visão pragmática, né, do conceito, a gente espera que ele traga nota fiscal aí no futuro. Então, aqui nasce, né, as estratégias para que a gente possa se informar, né, ser direcionado a partir dessa informação, qual é o rumo, se nós vamos para a esquerda, se nós vamos para a direita, se nós vamos para o centro, qual é os objetivos estratégicos e que lado nós vamos correr todos juntos aí para o alcance dessas estratégias e objetivos. E quando a gente olha para o contexto aí da TI, a gente tem as estruturas de governança ali, que são todas aquelas partes interessadas relevantes, né? É necessário que aconteça um monitoramento periódico para ver se esse alinhamento faz sentido, até porque os negócios são dinâmicos, as estratégias são dinâmicas, isso precisa ser revisitado periodicamente, mas também sob demanda, né? E essa comunicação vem para as lideranças executivas aí fazer acontecer essa estratégia, né, nos principais ativos que a gente tem, por meio de mecanismos de governança, mecanismos financeiros, e dentro aqui da governança de TI, a gente também vai estabelecer as políticas e as diretrizes, né, de como fazer o melhor uso ou o uso mais efetivo dos ativos de TI, né, que é o contexto aqui que eu tenho maior experiência, né, mas isso também, se a gente for elevar, por exemplo, para um contexto educacional, como eu venho atuando aí nos últimos anos, não é diferente, né, a gente tem decisões, tem premissas, tem políticas, diretrizes institucionais, investimentos que são canalizados para determinados projetos, para determinados serviços, né? E aqui precisa ter uma retroalimentação, né, periódica, por meio de indicadores, por meio de monitoramento da execução desses projetos e serviços, para fim de verificar se garantem ou não o alcance aí dos objetivos, tá? E quando a gente olha lá para o MGPDI, né, ele deve, né, tem um processo que se chama governança de pesquisa, desenvolvimento e inovação, em que ele é direcionado por esses objetivos estratégicos de PDI, né? Então, se eu estiver dentro de uma organização intensiva em desenvolvimento de software ou da área de TI, eu vou ter objetivos relacionados a essa área. E o que é importante a gente entender? Que esse processo, ele possui relacionamento com outros processos, como, por exemplo, o de gestão de ideias, né? Porque tem todo o aprendizado que P&D vai gerando a partir da execução das atividades, dos avanços que vai permitindo acontecer, mas também tem ideias e dores que vão surgindo a todo momento, que também vão alimentar aqui, né? E aí a gente tem resultados esperados de 1 a 8, né, conforme o perfil desejado do MGPDI. Então, esse modelo organizacional, ele precisa ser pensado na prática, alinhado a esses objetivos. Então, provavelmente vai ter lá um nível mais alto da hierarquia, que vai pensar a estratégia, e precisa ter um nível tático ali, que permita, né, a execução de projetos e de ações para o alcance desses objetivos estratégicos de PDI. E quando a gente olha para a inovação tecnológica, né, especialmente,
a gente tem impactos tanto nos produtos aí quanto nas organizações, né? Então, dá para a gente olhar esses impactos sob diferentes dimensões e perspectivas. Então, lá no estratégico eu tenho uma possibilidade de expansão, uma possibilidade de posicionamento novo ou um reposicionamento da organização. Eu posso trabalhar com impactos em design, na reengenharia do meu produto. Tem impactos de valor, né, de entrega, de geração de valor para um local, para uma região. Então, tem um aluno, por exemplo, que criou um açougue online para levar a produção, né, local da família dele, dos parentes dele para a Serra, para o litoral, para Porto Alegre. Então, de certa forma, ele está trabalhando na economia local ali, gerando um novo empreendimento. A gente tem questões de cultura, né? Mudar a forma de pensar, de agir. Então, essa inovação tecnológica não é só inovação em si, né? O produto novo, uma nova tecnologia, um atributo novo. A gente tem uma série de outros impactos que podem gerar aí, né? Desde do econômico, que é a nova receita, até o cultural. E para isso, né, a inovação ela é um processo, então a gente precisa mobilizar e integrar diversas competências com quem está sentindo a dor, com o estratégico, com quem conhece tecnicamente como resolver aquele problema, pessoas que podem trazer informações relevantes aí para que a gente possa pensar a melhor solução para aquelas dores e para aqueles problemas. Então, é importante o desenvolvimento de capacidade interna, de integração, pessoas que conheçam de governança, que conheçam de gestão de inovação, que conheçam de qualidade, porque, de certa forma, a qualidade, ela precisa saber quais são os objetivos estratégicos da organização e pensar todo a sua gestão, o seu controle, a sua garantia alinhada também. Ela é uma forte ferramenta aí para apoiar a garantia, né, desses alcance desses objetivos estratégicos da organização. E para fechar aqui no meu último minuto, né, falando em pessoas com competências, né, de inovação tecnológica, de gestão de inovação, de governança, enfim. A Unicinos está lançando, né, lançou ontem uma nova linha de produtos, que é o Realiza Unicinos Online. Também está inovando aqui, fica o link, né, por meio desse QR Code que vocês podem acessar. São produtos em temáticas relevantes, emergentes, que exigem dos profissionais, das organizações, competências, né, a serem desenvolvidas num formato de aula gravado, né? Então, você pode estudar a qualquer hora, a qualquer momento, sentadinho no sofá. E a gente está entrando, então, também nessa questão aqui de revisar processos, de revisar modelo de negócios, né, muito alinhado aí com a temática, porque também nasceu por meio de uma escuta, né, por meio de dores, por meio de uma escuta para fora, olhando para fora também, tá? E nessa linha, a Unicinos se junta aqui com a SoftSul, né, é importante anunciar que além do Realiza Unicinos Online, nós temos, nesse momento, um acordo de cooperação com a SoftSul, em que um curso de especialização, que é a especialização em qualidade de software, que nós também renovamos, reformulamos, olhamos para o mercado atual de qualidade de software. Ele já existia no catálogo da Unicinos, a gente reformulou, atualizou ele e estabelecemos com satisfação essa parceria, né, em que, opcionalmente, o aluno que cursar essa especialização vai ter um benefício de fazer, né, a prova 1, a de introdução ao MGPDI, porque dentro desse curso a gente tem uma disciplina de gestão da inovação, e que, além, né, de outros conteúdos, trabalha também e está alinhado
tem conteúdo extra, exclusivo aí que a professora Cristina produziu para a gente, né? Relacionado ao MGPDI. Então, quem estiver inscrito e matriculado na especialização, quando cursar essa disciplina, tem a possibilidade de, opcionalmente, né, realizar ali a prova de maneira gratuita, e ao final da especialização, então, além do título de especialista, a certificação profissional aqui referente a essa prova 1 do MGPDI. Então, com satisfação, anuncio aí, também dentro do webinar, a união dessas duas instituições aí em prol da gestão da inovação, da governança, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Fica meu contato também, para mais informações, posteriormente aqui ao webinar, e eu volto, né, a palavra, né, tentei ficar dentro do tempo aqui que foi destinado para a Cris, né, e agradecer imensamente a oportunidade aí de estar com vocês, e fico à disposição posteriormente aí para o debate e para as dúvidas que surgirem. Muito obrigada, Josi, foi excelente aí a sua apresentação. Agora nós vamos dar continuidade com o Antonioni. O Antonioni, ele é José Antônio Antonioni, né? Todo mundo chama ele de Antonioni. Ele é diretor-presidente da SoftSul. A formação, ele é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem MBA em marketing de software, pela nova Southwest University, na Flórida, Estados Unidos. Tem sólida experiência de mais de 30 anos na área de TI e da comunicação de ticket. Tem expertise, né, na coordenação de projetos e de equipes de PDI. É especialista em gestão e governança da inovação, autor de alguns livros, artigos, né, relacionados ao tema de qualidade, gestão de pesquisa, desenvolvimento e inovação, alianças empresariais e fusões, e gestão e aquisição em TI. Antonioni, com você aí a palavra, tá? Muito obrigado, Cristiana. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante aqui, né, compartilhando esse espaço aqui com a professora Josiane, né, nossa parceira de longa data aí em vários projetos, várias frentes, né, sempre com foco nessa questão da qualidade de software e assuntos correlacionados, né. Reforçando aí a questão da parceria, né, realmente uma parceria que muito nos orgulha, muito nos engrandece também, ter esse trabalho em conjunto com a Unicinos, nesse curso aí de qualidade de software, né, agora atualizado, reformulado, então, né, essa nova pegada aí, né, que o mercado está exigindo, né, e associar, né, a gestão da inovação, que também se aplica ao desenvolvimento de sistemas, ao emprego de tecnologias, linguagens de programação, tem tudo a ver, né, se correlaciona, e é um casamento muito harmonioso, eu tenho certeza que vai gerar muitos bons frutos aí. Bem, eu vou compartilhar a tela aqui também, preparei também alguns slides para fazer essa apresentação para vocês hoje. Só um segundinho. Aí vocês me digam quando se estão vendo. Sim, Antonioni, está aparecendo. Tá bem. Só um pouquinho aqui que eu... Deixa eu fechar aqui. Deu. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, o tema aqui hoje, né, trata do alinhamento, né, da gestão da inovação, a governança das organizações, né? Então, nosso desafio aqui hoje é mostrar como esse alinhamento, né, ele
estratégico, ele é importante, ele é, enfim, o diferencial, né, para o sucesso das organizações que buscam, né, alcançar o perfil de organização inovadora. Né? Então, eu começo dizendo o seguinte, né, estou fazendo uma analogia aqui, né, com uma orquestra, né, para vocês mais ou menos entenderem o que eu coloco. Né? A governança de P&D, nesse caso, da PDI, né, é como a regência de uma orquestra. Tá? Se não houvesse essa regência, cada músico ia, né, tocar de qualquer forma, como quisesse, né, com o ritmo que quisesse, e o resultado, né, não seria uma música, né, seria um ruído muito grande, né, um verdadeiro caos aí de musical, né? E então, justamente, esse processo de governança ele é importante justamente para alinhar isso, né? E se aplica, na verdade, esse conceito à governança corporativa, à governança de TI, que foi comentada há pouco aí pela Josiane, né? E se aplica, obviamente, à governança da inovação, né? Da pesquisa, desenvolvimento e inovação. E esse é um dos processos, né, abordados pelo MGPDI, é um modelo, né, de gestão da pesquisa, desenvolvimento e inovação, gestão e governança da pesquisa, desenvolvimento e inovação, formado por 11 processos habilitadores da inovação. Né? E, casualmente, um desses processos, né, é justamente o GOV, né, que trata da governança da pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, esse processo, ele alinha, né, a estratégia da inovação com a estratégia de negócio das organizações, ou seja, então, a organização tem um negócio, ela desenvolve software, ela produz aplicativos, ela produz bens de informática ou não, é uma empresa de qualquer outro setor da economia, né? Ela precisa considerar na sua estratégia, na sua governança corporativa, né, a inovação alinhada a esses propósitos de negócio. Né? Então, isso é feito, então, por meio de diretrizes e políticas que orientam as pessoas, alinham as diferentes áreas da empresa, então, aí sim, resulta essa sinfonia harmoniosa, né, de resultados, a nossa orquestra, né, as nossas diferentes áreas, os colaboradores da empresa, da organização, vão estar atuando todos de forma harmônica, harmoniosa, para gerar aí, né, os resultados que se quer. Então, o que é mesmo a governança, né, de PDI? A Josiane já abordou um pouco esse conceito, né, e, na verdade, ele se materializa por meio de um conjunto de diretrizes, políticas, regras, né, que garantem que a inovação não seja só ocasional, né, espasmódica, ou que ela ocorra, né, sei lá, ocasionalmente, né, não seja um acidente feliz, mas sim um caminho estruturado, pavimentado, alinhado, né, ao propósito da organização, como eu comentei. Né. Aí, uma outra analogia que eu trago aqui é a questão de, você imagina uma viagem em grupo, né, uma turnê aí uma viagem internacional, um pessoal saindo do Brasil, indo fazer um passeio na Europa, né? E imagina se não houver governança nesse processo, né? Se não tiver alguém definindo esse roteiro, o horário, a logística, né? Ou seja, viraria um caos, né? Uma bagunça. Teria tudo para dar errado, né? Então, justamente é isso que se busca com um processo bem implementado de governança de PDI, é que toda essa gestão da PDI, todos esses processos que, obviamente, se correlacionam entre si, né? Como disse a Josiane, um processo impacta no outro, né? Então, possam realmente ser executados com eficácia, né? No MGPDI,
né? Nós estamos falando, então, de uma abordagem estratégica, estruturada para promover, direcionar e sustentar a inovação, né? Ele permeia níveis estratégicos, né? Ou seja, alta administração, os níveis gerenciais, táticos, né? E até a parte operacional aí das organizações, né? Então, por conta desta correlação que existe entre todos esses 11 processos citados, né, o processo GOV, ele, de certa forma, organiza, né, esses outros processos, garantindo que todos se integrem, né, de forma harmoniosa. Tá? Mas por que importa a PDI? Né? Bom, eu já, de certa forma, já respondi essa pergunta também, né? Sem a governança, nós estaríamos, né, desperdiçando recursos, né, rasgando dinheiro, tempo, né, pessoas, tá? Os nossos projetos estariam sem rumo, né, os recursos desperdiçados, como eu disse, e ideias que provavelmente não iriam avançar, né, não iriam passar da fase de ideias, né? Com governança, né, nós temos uma estratégia de inovação bem definida, né, metas de inovação estabelecidas, né, a empresa vai seguir aquele curso, vai seguir aquela proa de buscar, enfim, alcançar tais metas em tanto tempo, ferramentas e recursos tecnológicos para suporte à inovação, né? As próprias ações da organização voltadas à inovação se tornam parte da cultura organizacional, né? Se define um ciclo de vida para os produtos, ou seja, quando um produto está indo muito bem, é o momento de começar a pensar no fim dele, né? Isso é o conceito da disrupção, né? Da inovação disruptiva, né? A gente pode pensar em inovação incremental, mas a inovação disruptiva é aquela que realmente mantém as organizações competitivas de forma perene no mercado, né? Então, esse ciclo de vida é algo que tem que fazer parte, né, da governança da inovação, né? Os gestores e líderes de inovação, eles são identificados e reconhecidos, né? Isso é muito importante, né? A equipe alinhada, né, com isso e ser reconhecida por isso, né? Mecanismos de implementação e aceitação de mudanças também é muito importante, né, para reduzir aqueles riscos da resistência, né, às mudanças que a inovação impõe. Então, o processo de governança da PDI, do MGPDI, tem por objetivo, né, estabelecer e manter um modelo organizacional alinhado aos objetivos estratégicos de PDI da organização, com mecanismos e estruturas de governança que orientem as principais iniciativas e a interação entre as partes envolvidas. É importante essa questão da interação entre as partes envolvidas. Nós estamos falando aqui de transparência, de accountability, né, enfim, de termos bastante correlacionados à questão da governança, né? Ou seja, você tem que comunicar resultados, você tem que comunicar investimentos, você tem que comunicar, enfim, você tem que ser, além da comunicação, a prestação de contas, né? São, digamos assim, itens intrinsecamente ligados, esperados dentro de um processo de governança, nesse caso aqui, aplicado diretamente à PDI. Tá? Como funciona, então, na prática, né, a implementação do MGPDI? Primeiro, você tem 3 esferas aqui, como eu comentei no início, né, estratégico, tático, operacional, né? Então, você tem a alta gestão, fornecendo apoios, recursos, direcionamento estratégico para a inovação, promovendo, enfim, um ambiente, o investimento, enfim, tudo que é necessário para que aquela organização possa pensar a inovação, possa construir, né,
este mapa para inovação. Os gestores, os líderes da inovação nas organizações, eles, então, de posse dessas diretrizes e políticas da organização, né, eles coordenam e alinham essas iniciativas, então, de inovação com os objetivos organizacionais, né? E a equipe de execução vai implementar os projetos seguindo também essas diretrizes estabelecidas, né? Como resultado, nós estamos falando aqui especificamente, né, do GOV, do processo GOV do MGPDI. Então, nós estamos falando de 3 perfis de maturidade organizacional para a inovação, o perfil 1, 2 e 3. Então, o resultado ele vai variar de acordo com o perfil, né, que aquela organização está instanciada, né, nesse momento, né? Mas ele vai de inovar, né, a começar a inovar, a inserir a inovação numa trilha, né, contínua, até inovar com excelência, né? É isso que se espera do perfil 3, né? Empresas inovando com excelência, né? De forma totalmente estruturada e organizada. Uma visão geral, então, né, do que está previsto lá no guia de implementação do MGPDI, né? Todas essas informações que eu estou falando aqui, pessoal, elas estão no guia de implementação do MGPDI, que é acessível no link mgpdi.org.br. Vão lá em guias, na aba guias, aí tem um DocWiki lá, que é o guia de implementação. Essas informações, elas estão de uma forma mais textual, né? Todas apresentadas lá. Mas eu diria que a gente tem aqui 4 grandes pilares, né? O primeiro é orientação, né? Então, ele orienta, ele direciona as iniciativas de inovação para alinhamento estratégico à governança corporativa, tá? Trabalha o modelo organizacional, tá? Para que se tenha uma estrutura organizacional adequada para a execução de atividades de PDI. Terceiro pilar aqui é a definição de papéis, né, com responsabilidades claras para cada participante, para cada gestor, para cada líder, para cada membro da equipe, né? Por fim, então, essa interação que vai garantir a comunicação efetiva entre todas essas partes envolvidas, né, tendo um fluxo de comunicação fluido, né, onde a comunicação, né, ocorra aí de forma contínua, tá? Muito bem. Então, basicamente, mas o que são esses 3 perfis, né? O perfil 1, ele estabelece uma abordagem básica. Você tem o teu primeiro mapa de inovação, está entre aspas aqui, né? Porque isso é uma figura de linguagem, né? Então, a gente tem aqui, estamos mapeando aqui as nossas ações de inovação, tá? Então, de ter nada, de inovar porque por um acidente, um feliz acidente, né, como coloquei lá no início, a ter, não, eu quero inovar, eu vou investir em inovação. Então, esse é o perfil 1, né? Ele tem essa abordagem básica, né? Ele tem esse primeiro pensar sobre como inovar, sobre como organizar os processos de inovação, né? Eu chamei de mapa da inovação. Tá? O perfil 2, ele avança um pouco, tá? Ele sistematiza o planejamento, as responsabilidades, os recursos, né? Então, é esse mesmo mapa da inovação, mas agora a gente teria um GPS, né? Apontando onde eu estou, aonde eu quero chegar, qual é a distância que eu vou percorrer e quanto tempo vou levar para chegar naquele local, né? Então, é mais ou menos isso que a gente alcança com o perfil 2. E no perfil 3, então, a gente está falando já de uma organização madura, com processos
maduros, documentados. Então, agora, o nosso mapa, né, ele já está em 3D, já tem realidade aumentada pelo caminho, você pode ter ali informações do que você vai encontrar ao longo do caminho, né? Mais ou menos isso. Então, é isso, né? É o nível mais alto, né, de atributos do processo GOV, né? Os nossos processos, todos eles têm atributos, né? Então, a partir do perfil 1 até o 3, essa quantidade de atributos, ela vai aumentando, né? Então, ou seja, o processo é o mesmo, né? Mas ele vai adensando, ele vai, como diz o nome ali, incluindo novos atributos que vão deixando aquele processo mais denso e mais robusto dentro da organização, né? Então, cada nível representa um salto significativo em maturidade e eficácia. Aqui eu não vou ler isso aqui, tá? Porque vocês podem entrar lá nesse guia de implementação do MGPDI que eu comentei, mas só fazendo uma referência aqui, a Josiane falou na apresentação dela sobre os 8 resultados esperados do processo GOV do MGPDI. Tá? Então, só uma leitura em diagonal aqui, né? O que é o GOV1, né? Até o GOV8, né? É uma abordagem para governança estabelecida, alinhada aos objetivos estratégicos de PDI. Né? O GOV2, uma sistemática para planejamento e acompanhamento de atividades, etc., estabelecida com apoio da alta gestão. Né? GOV3 já se incumbe de um processo organizacional para pesquisa, desenvolvimento e inovação definido, documentado e evoluído, né? Incluindo atividades, papéis, responsabilidades, produtos, trabalhos e infraestrutura de apoio. E o GOV4, orientações sobre como adequar o processo organizacional, né? E o processo é instanciado para situações específicas. Tá? Na verdade, né, toda a implementação do MGPDI nas organizações, a gente está falando de um processo, mas são 11, né, relembrando, 11 processos habilitadores da inovação. A implementação ela pode acontecer na forma de sprints, tá? Ela pode ter uma implementação no modelo ágil, por exemplo, onde eu vou lá e trabalho para alcançar o resultado GOV1. Tá? E passa meu tempo, faz lá a cerimônia de análise lá do alcance do GOV1, parte para o GOV2. E assim a empresa vai já obtendo retorno, né, desse investimento de tempo, de recurso, enfim, de atenção, ela vai já, não precisa esperar a implementação de todo o MGPDI, né, dos 11 processos e todos os seus inúmeros resultados esperados para ela começar a ter o retorno que se espera, tá? Mas, então é isso, né? Eu estou olhando o tempo aqui, eu preciso acelerar. Então, aqui estão os outros 4 resultados esperados que eu não havia citado, mas está lá. Vocês podem, basicamente, registro de dados, melhoria no processo organizacional, mudanças no processo em questões relacionadas a PDI, e aqui o 8 que trata dos atributos do atendimento aos atributos de processo. Tá? Eu vou só passar muito rapidamente aqui por aquilo que sempre que eu falo de governança da inovação, eu faço questão de me referir a 5 boas práticas, tá, da governança da PDI, né, segundo o MGPDI. Tá? Primeiro, a inovação no centro da estratégia corporativa, que é o que a gente falou até agora. O que é isso? Bom, é ter uma política de inovação, é ter objetivos de curto e longo prazo com inovação definidos, é ter a inovação como pauta na agenda periódica da diretoria da empresa, né? A agenda da inovação comunicada, aquela questão da comunicação que eu falei, enfim, o acompanhamento periódico dos indicadores de inovação para ver, né, aquela questão de se
aonde que a empresa está chegando, e o monitoramento contínuo. A segunda boa prática é a construção desta cultura de inovação e a disseminação ativa entre todas as camadas da empresa, né? Então, buscar a identificação no ambiente externo de ideias inovadoras, incrementais, disruptivas e radicais, criação de incentivos à criatividade e à inovação para que os colaboradores, né, se comprometam, se engajem nesse esforço pela inovação, a identificação de profissionais inovadores dentro da organização e valorizar as ideias que vierem deles, e a organização de programas de formação e treinamento em inovação. Terceira boa prática, inclusão da inovação no orçamento anual, né? Aquilo tem a ver com a questão dos recursos, né? Então, tem que alocar o investimento de forma estratégica. Josiane falou de captação de recursos da FINEP, na organização que ela participou, etc. Isso é parte da estratégia, né? Como eu vou inovar? Eu vou inovar com recursos próprios, mas eu também vou me valer da subvenção econômica da FINEP, eu vou formar parcerias com ICTs ou com outras empresas, com centros de pesquisa, né? Então, isso é importante, tudo é parte aí, né, das políticas da empresa, tem a ver com a governança, como a empresa trata a governança da inovação, da pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aqui o quarto é o monitoramento desses processos, né? Ou seja, a avaliação constante da inovação, fazer um PDCA, velho PDCA, que sempre é muito atual, né? Alinhamento do entendimento e da expectativa para a inovação dentro da organização, né? Avaliação continuada de processos e melhorias, aplicação de Kanban e a medição periódica dos indicadores que irão mensurar se os objetivos estão ou não sendo alcançados. Por fim, a última, definição dos modelos de inovação, né? É inovação interna, fechada, com a equipe interna, vou formar parcerias tecnológicas com outras empresas, como comentei, né? Centro de pesquisa, é PDI colaborativa, né? Ou vou comprar uma empresa que já tem um produto que é mais avançado que o meu, já comprovado aí pelo mercado, enfim. Para concluir, né, já estou acelerando por causa do horário, né, quais são algumas dicas e desafios e dicas aqui para a implementação do GOV, né? Primeiro, do ponto de vista de desafios, a gente sabe que tudo que vai ser em política nova, diretriz, regras internas, etc., vão ter uma resistência, né? Então, isso é um desafio. Se estas iniciativas vierem, por exemplo, da camada gerencial, da camada dos gestores e líderes, pode ser que haja falta de apoio da alta gestão, né? Alguns processos podem ser definidos de forma confusa, e a cultura organizacional pode ser também, apresentar alguma certa resistência, né? Nesse sentido. Então, a dica é começar pelo básico, né? Começa pelo perfil 1 do MGPDI, engaja os líderes nesse processo, mostra que aquilo vai realmente trazer resultados e agregar valor à empresa, documentar os resultados alcançados, né? Celebrar isso, aproveitar e fazer um momento de confraternização a cada resultado esperado daqueles alcançados, no caso aqui do GOV 1 ao 8, né? Criando sempre pequenas vitórias aí para demonstrar valor, né? Ferramentas para isso, usar sempre os frameworks existentes, adaptados à realidade de cada empresa, né? Implemente gradualmente, medindo os resultados a cada passo. Para concluir, né, não é fácil, mas ninguém disse que reger uma orquestra seria só agitar a varinha, né? Tem bastante coisa para fazer aí, né? A persistência e a abordagem estruturada, elas são essenciais para isso, tá? Dei uma acelerada aqui no fim, pessoal, por conta do horário, mas é isso, Cristina, te devolvo. Obrigada, Antônia.
Obrigada pelas excelentes explicações, né, e explanações para a gente. E enquanto vocês estavam falando, né, a Josiane falou um pouquinho sobre o modelo, né, de maturidade, o MGP também, me veio uma questão, né, como vocês analisam a necessidade de um modelo de maturidade e inovação? Então, essa pergunta seria para os dois, né, e, Josi, se você quiser responder primeiro, eu agradeço. Claro, posso iniciar, né? É importante, Cris, porque principalmente aí para dar uma direção, né? Então, a gente tem uma referência técnica aqui que se aplica a diferentes perfis e tamanhos de organizações. É genérico também, não é somente para organizações da área de TI, né? Se aplica para qualquer setor, para qualquer segmento. E fornece orientações, né? Fornece fundamentos para uma evolução gradativa, abrangente e contínua de práticas de inovação. A gente sabe que a inovação é um processo contínuo e a ideia aqui é melhorar a própria organização, né? A gente sabe que tem rankings, tem outras possibilidades, mas o propósito aqui que a gente tem não é esse, né? Por isso também o perfil como passos graduais e passos em uma escadinha estruturada, organizada, né? Pensada por profissionais, por pesquisadores da área e que, de certa forma, orienta as organizações para implementar isso de maneira evolutiva e gradual. Então, eu vejo como uma excelente referência, né, de implementar, tanto para definir, quanto para implementar melhores práticas nesse contexto, né, de inovação. E veja que ele é tão abrangente que pega diversos processos, né? E esses processos, eles são decompostos, processos relacionados que funcionam integrados, com resultados esperados que a gente tem condição, inclusive, de evidenciar a implementação, né? O quanto falta, o quanto ainda tem pela frente, o que nós já conseguimos avançar, o que nós já conseguimos melhorar e acho que além do guia, né, orientativo, o próprio instrumento de avaliação vai permitindo, inclusive, tanto a autoavaliação quanto a avaliação externa, né, de como que está perante a esses perfis que o MGPDI determina. Acho que em linhas gerais é isso, né? Então a gente tem uma referência adequada à realidade das empresas brasileiras, vamos dizer assim, é uma referência nacional que pode ser usado como base para quem já está nessa caminhada, mas também para quem está iniciando no estágio mais inicial, tem um norte, né, para seguir aí. Acho que é isso. Obrigada, Josi. Antonioni, você gostaria de complementar alguma coisa? Exatamente, seria complementar, né? Porque a Josi já matou a resposta aí de uma forma extremamente completa, né? Abordou exatamente. Assim, o que eu digo, né, é que realmente o modelo de maturidade e inovação, né, um modelo de referência, né, como é o MGPDI, feito justamente para a realidade das empresas, né, que se adapta à realidade das empresas, de qualquer porte, de qualquer setor econômico, né, é fundamental, né, para que a empresa possa inovar com sucesso, tá? Porque até usando a figura que eu tinha adotado antes, é um mapa, né, estruturado ali de onde a empresa precisa andar para chegar nesse perfil inovador, né? Então, o modelo ele vai sempre trazer, não existe cada empresa
vai criar o seu modelo, né? O MGPDI, ele não ele traz os processos, né? Mas ele não diz como fazer, né? Cada empresa vai implementar de acordo com a sua realidade, né? Então, o que o modelo faz é trazer uma linguagem comum, métricas claras, define os processos, né? Os resultados esperados de cada processo, né? Então, ele é uma forma comum, né? de métricas, de alcance de resultados, de ações, enfim, digamos, importante para a alta gestão, né? Para justificar investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, para as equipes, né? Para o gestor, para o líder da inovação. É um guia enfim, para conduzir a inovação de forma assertiva dentro da organização, né? Enfim, é uma necessidade, assim, estratégica, né? Empresas que adotam o modelo MGPDI, por exemplo, têm mais chances de inovar de forma assertiva, sustentável, porque, né, porque é um processo que evolui com elas, né? Ou seja, é questão de método, né? E é isso que faz a diferença, né? Então, só complementando aí tudo que a Josi tinha colocado, né? Eu tentei trazer alguma informação complementar, mas é isso aí. Obrigada, Antonioni e Josiane. Nós temos uma pergunta que nós vamos fazer, tá? A última pergunta, por causa do horário, né? É da Milena, né? Maria Helena. Antonioni e Josiane, boa tarde. Qual o tempo que vocês estimam para o cumprimento de uma implementação para o perfil 1? Por exemplo, né? Para também não cair do dia a dia e a implementação não ter sucesso. Antonioni, você gostaria de responder essa pergunta? Olha, o tempo de implementação previsto para os 11 processos habilitadores da inovação do MGPDI são de até 6 meses. Eu gostaria de destacar que o perfil 1, né, ele tem apenas 7 processos, tá? Ele tem 7 processos e com resultados esperados, né? Então, seria de até 6 meses. E como eu disse, né, muito provavelmente não cairá no dia a dia, porque se for adotada a lógica da implementação ágil, que eu comentei anteriormente, a empresa vai alcançando os resultados desses processos, né, em prazos curtos, né, de 1 semana, 2 semanas, né, vai evoluindo, vai avançando e vai comemorando essas vitórias e já começando a obter resultados, de tal maneira que, a meu ver, dificilmente cairia, né, no dia a dia se perderia, digamos assim, frente às outras obrigações e compromissos que a empresa tem. Claro, depois da implementação concluída, tem um prazo de mais até 3 meses para a empresa que optar pela avaliação, né? E toda empresa avaliada com sucesso, né, que teve a sua implementação bem feita e teve êxito na avaliação, ela vai também ser certificada, né? Vai receber o certificado MGPDI e depois ela terá 2 acompanhamentos anuais, né? Um acompanhamento no primeiro ano e um acompanhamento no segundo ano, e no terceiro ano ela deverá, então, reavaliar, né? Ela pode manter o perfil que ela estava, né? Ela pode evoluir de um perfil 1 para um 2, de um 2 para um 3, né? Ou ela pode simplesmente reavaliar e recertificar no mesmo nível em que ela estava. Acho que é isso a minha resposta. Obrigada. Infelizmente, a gente tem uma série de perguntas aqui, até que eu gostaria de fazer, mas por causa do jantar da hora, né, para a gente manter aí o nosso horário, eu vou acabar não conseguindo, mas eu agradeço demais aí a palavra de vocês, compartilhar o conhecimento que vocês trouxeram.
foi muito boa a apresentação. E lembrando que tudo que essa apresentação está sendo gravada, então ela vai estar disponível para quem quiser ouvir de novo ou repassar para um colega, né, no YouTube, numa área da SoftSul. Então, a gente também vai passar para vocês, né, esse link, que seria bem importante vocês poderem consultar lá. Nós também temos, né, só uma wiki, né, que é do MGPDI. Vocês procurarem na internet, né, DocWiki, MGPDI, vocês também vão conseguir acessar todo o conteúdo. Então, a gente quer que vocês aí aproveitem, né, todos os nossos 40 webinars que a gente tem lá na página do YouTube da SoftSul e o wiki que foi produzido, assim, que tem bastante detalhes do MGPDI, tá? Então, eu gostaria de agradecer aí aos palestrantes. Muito obrigada. Obrigada. Foi uma Obrigado. satisfação e um privilégio estar com vocês. Igualmente, obrigado a todos aí pela participação e nos acompanharem na tarde de hoje. Obrigado, Josiane. Obrigado, Cristiana. Obrigada.